exaltarei o meu trono. Ele queria reclamar o trono que não pertence a ele, pertence a Deus, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, de acordo com as Sagradas Escrituras. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui está dizendo as Escrituras. Ele diz que queria ser semelhante ao Altíssimo, ele queria ser igual a Deus. Então, com este erro de Satanás, Apocalipse 12, de 7 a 9, nos diz com quem Satanás arrastou em sua rebelião contra Deus. A Bíblia nos fala que ele arrastou alguém, de acordo com Apocalipse 17. Então, quem Satanás arrastou do céu? Para que nós possamos entender aqui o que nos diz as Sagradas Escrituras, Apocalipse 12, 7 a 9, para que você possa entender um pouco mais. Apocalipse 12, 7 a 9. Então a Bíblia está falando que houve uma luta no céu, houve uma peleia no céu. Miguel e seus anjos, Miguel, para que você entenda, é o próprio Jesus Cristo. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, de acordo com as Escrituras, Apocalipse 12, de 7 em diante, todavia, não prevaleceram, nem mais se acharam no céu lugar deles. Nem mais se acharam no céu lugar deles. Foi expulso o grande dragão. Sim, o atirador para a terra. Ele foi atirado juntamente com os seus anjos. Aqueles das quais duvidaram de Deus lá no céu. Quantos anjos caíram com Satanás então? Apocalipse 12, 3 e 4 te fala. A resposta está em Apocalipse 12, 3 e 4. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho. A sua cauda arrastava a terceira parte das estrelas do céu. Estrelas significa o quê? Você sabe? E aqui diz, a sua cauda arrastava a terceira parte das estrelas do céu. O conflito, neste momento então, começado no céu, alcança a terra. Ele chega até a terra. Porque Satanás e seus anjos, a Bíblia falou, uma terça parte, eles então rebelaram no céu. E eles foram lançados para a terra. Aqui nos diz o seguinte, das estrelas do céu, a cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Então o conflito alcança neste momento o planeta Terra, das quais nós estamos vivendo. Usando a serpente como instrumento. Neste momento Satanás, usando a serpente como instrumento. Que estratégia Satanás utilizou para envolver? Porque ele usou algum tipo de estratégia para que pudesse envolver o ser humano nesse grande conflito. Grande conflito esse que começou lá no céu. Ele começou lá no céu quando ele arrastou, quando ele trouxe consigo uma terça parte dos anjos, das quais foram expulsos do céu. Eles caem na terra. E o ser humano foi envolvido nesse grande conflito. A Bíblia nos fala em 2 de Coríntios, se você tem a sua Bíblia aí, você pode conferir. 2 de Coríntios 11, versículo 4. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, as Escrituras está dizendo, assim também seja corrompida a vossa mente. 2 de Coríntios 11, versículo 4. Assim nos está dizendo. Romanos 6, versículo 16 nos diz também, por usurpação, Satanás. Veja bem, você volta um pouco antes lá de 2 Coríntios, 1 de Coríntios, você vai em Romanos. Romanos 6, versículo 16. Olha só o que ele nos diz. Olha que interessante. Romanos 6, versículo 16. Romanos 6, versículo 16. E assim nos diz, por usurpação Satanás se tornou o príncipe deste mundo. João 14, versículo 30. Romanos 6, 16. Os seres humanos, ao pecar, chegaram a ser seus cativos. Então aqui são duas passagens definitivas e bem claras. Então João 14, 30 nos diz, por usurpação. Por usurpação. O que significa a palavra usurpar? Querer se apoderar de algo que não é seu. Satanás tornou o príncipe deste mundo. Quem criou o mundo foi Jesus, foi Deus. Então, já Romanos 16, versículo 6, 16 nos diz, e os seres humanos, ao pecar, chegaram a ser seus cativos. Isso é uma grande realidade. Então, neste momento, como nós podemos saber que a batalha contra o mal
e seu originador não está perdida. Como saberemos? 1 João 3, versículo 8. A resposta está bem aqui, pertinho lá de Apocalipse. 1 de João 3, versículo 8, que nos diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir a obra ou as obras do diabo. Se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para destruir as obras do inimigo. E essas obras foram destruídas quando Jesus morreu na cruz do Calvário por você, quando Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. Ali está tudo perdido, ali Satanás perdeu a batalha. E essa batalha e esse grande conflito vai terminar agora, com a volta de Jesus, quando Jesus voltar. Revelada então a estratégia de Satanás. Ele montou uma estratégia, e essa estratégia ela foi revelada. Quais são dois dos enganos mais sutis? Satanás tem vários enganos. Lembrando-se vocês que Satanás, ele não é igual a Jesus. Deus, Jesus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está aqui e ao mesmo tempo ele pode estar em qualquer parte do universo. Satanás não tem esse poder. Assim como também ele não tem poder de saber o que está na sua mente. Ele não tem esse poder. Então quais são dois dos enganos mais sutis de Satanás, dos quais nós devemos acautelarmos, devemos nos precaver? Todos os enganos, todas as mentiras. Mas de acordo com 2 de Coríntios 11, versículo 14, 2 de Coríntios 11, versículo 14, nos diz: e não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Satanás, ele foi um dia um anjo de luz, hoje ele não é mais. Hoje ele é o anjo negro, o anjo das trevas, o anjo da perdição, que faz com que a sua família, a minha família, que faz com que todos nós pereçamos. Então, e não é de admirar, de acordo com 2 de Coríntios 11, 14 e 15, que Satanás, ele se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois os seus ministros se transformam em ministros de justiça. Assim como dentro das igrejas, assim como no país que nós vivemos, tem muitas pessoas que se dizem ser pessoas boas, mas no final de tudo elas são pessoas más. E o fim deles será conforme as suas obras. Se você faz algo de bom na sua vida, se você é uma pessoa boa, quando você morre, quando você descansa, quando você perece todas as suas obras. Então Satanás, desde o Éden, quando ele pela primeira vez entrou no corpo de uma serpente e enganou Eva, ele desde o Éden ele engana. E ele age assim. E ele agirá assim até que Jesus volte um dia para levar a mim, levar a você. Se nós nos preparamos para que um dia nós possamos encontrar Jesus nas mansões celestiais. Satanás pode fazer realmente milagres ou só apresenta, ou só aparentemente podemos dizer assim que ele faz? Ele pode fazer realmente milagres ou só aparenta que faz? O que a Bíblia tem para nos dizer? A Bíblia nos diz, Apocalipse 16. Vai lá, Apocalipse 16, 13 e 14. 16, 13 e 14. E assim nos diz: então são espíritos de demônios, operadores de sinais. Ele não faz milagre, é operadores de sinais. Assim Apocalipse 16, 13 e 14 está nos dizendo, operadores de sinais. E é de acordo com 2 Tessalonicenses, porque para que você possa entender a Bíblia um pouco, a Bíblia fala um pouco aqui, um pouco ali, você vai em Apocalipse, você vai em Gênesis, você vai em Daniel, você vai em Isaías, você vai em Filipenses, você vai em Tessalonicenses, você vai nos Evangelhos. Então aqui a Bíblia nos está dizendo em 2 Tessalonicenses, pega na sua Bíblia, 2 versículo 9. 2 Tessalonicenses 2, versículo 9. E o que a Bíblia nos fala? É segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais de prodígio de mentira. Sinais de prodígios e mentiras. Todos os sinais de Satanás, todos sem exceção, são mentirosos. Isso é a grande realidade. Satanás tem obtido êxito em tratar de enganar por meio de seus milagres. Ele tem feito milagres por todos os lugares. Eu conheço igrejas onde tem seus líderes religiosos. Esses líderes, aparentemente, eles ficam diante de uma grande congregação. E eles chamam as pessoas para vir até elas. Aquelas pessoas entram, sobem. Até o pastor, até aquele líder daquela igreja, elas passam toda a torta, com problema, defeitos. E quando passa por aquele pastor, por aquele líder religioso daquela denominação,
automaticamente aquela pessoa está curada, transformada. Eu trabalhei com políticos muitos anos e conheci muitos tipos de pessoas, e dentre elas conheci pessoas que teve problema de nascença, nasceu com problemas deficientes, deficiência visual, deficiência para andar, para se mover. Eu gostaria de ver uma pessoa dessa entrando, porque eu sei que realmente ela fez isso, entrando, passando pelo esse pastor diz, ele está curado. Hoje as pessoas estão indo em busca daquilo que elas querem ouvir. A Bíblia nos prega sobre o Evangelho eterno. E aqui nos diz Mateus 24, versículo 24.